A fauna e a flora representam a reunião de animais e de vegetais presentes em um determinado espaço físico. Dessa forma, a fauna representa o total de animais e flora o total de plantas que existem em um espaço físico. Normalmente, esse espaço físico é chamado de bioma. Nele, abrigam-se a fauna e a flora, ou seja, as espécies de animais e vegetais como um todo. Por esse motivo, cada bioma possui uma fauna e uma flora altamente específicas. Para entender as características da fauna e da flora vale a pena relembrar alguns conceitos de ecologia. Por exemplo, o conjunto de animais ou plantas da mesma espécie formam uma população. O conjunto de populações de animais ou plantas formam uma comunidade. Todos esses organismos de uma comunidade representam a fauna e a flora local. Características da fauna. A fauna representa a comunidade de espécies animais que habitam um ambiente específico ou abrangente. Desse modo, o termo pode ser empregado em relação a um bioma específico, por exemplo, fauna do Cerrado ou, em geral, como a fauna brasileira ou mundial. Também pode possuir um sentido ainda mais amplo, relativo a um período como, por exemplo, fauna do período Jurássico. Em outras palavras, a representação do coletivo de animais de determinado local ou período é chamada fauna. A fauna e a flora na Palestina. A Palestina possui uma rica diversidade de flora e fauna. Vamos dar uma olhada em alguns detalhes. Flora. A flora da Palestina é diversa e variada, com uma combinação de espécies mediterrâneas e do deserto. Ela abrange 5 ecozonas: as terras altas centrais, a região semi-costeira, a encosta oriental, o Vale do Jordão e a região costeira. A vegetação varia desde florestas de maquis com árvores como carvalhos e pistáceas até espécies adaptadas às condições mais áridas. Historicamente, a Palestina abriga cerca de 3.007 espécies de plantas, com uma taxa de endemismo de 7%. O Jardim Botânico da Palestina, que atua como local de conservação in situ e ex situ, possui mais de 400 espécies, incluindo endêmicas como a Iris ainei, a flor nacional, Origanum daí, Anacamptis israelitica e Satureja tembrifolia. Algumas áreas importantes de plantas na Cisjordânia incluem Faquar, Jalabon, Vadia al-Aramia, Vadia al-Balat, Safat, Beit Lu, Inquinia, Northern e Eastern Slopes e a costa do Mar Morto. Fauna. A fauna da Palestina também é diversificada, com uma mistura de espécies terrestres e marinhas. Ela inclui aves, 551 espécies. Mamíferos, 130 espécies. Répteis, 97 espécies. Anfíbios, 8 espécies. Invertebrados, mais de 13.000 espécies, incluindo o escorpião negro comum e o ouriço do deserto. A geografia única e a geologia da Palestina contribuíram para sua biodiversidade excepcional, superando países 10 vezes maiores. Em resumo, a Palestina é um tesouro de vida vegetal e animal, com uma história rica e uma variedade de habitats naturais.